beleza? Essa hora da tarde vocês estão aqui, muito prazer. Eu sou Cris Guterres e eu estou aqui porque eu valho muito, porque vocês valem muito e sempre valerão. Obrigada. A gente vai ter uma conversa agora maravilhosa, então eu quero já chamar o palco. Eu não quero ficar aqui sozinha, porque eu tenho 3 mulheres incríveis comigo. Então recebam com muito carinho, por favor, essa cineasta, roteirista, que eu admiro há muitos anos, Laís Bodansky. Venha, Laís, venha, venha, venha. Seja bem-vinda. Deixa eu te receber. Uma mulher, mais uma mulher poderosa, presidente da W Macan. Por favor, Renata Boquel. Oi, gente. Renata, eu gosto de receber todo mundo. Venha, escolhe o seu lugar. E essa mulher que eu adoro, que já estive com ela aqui no palco, é a minha 2ª vez. Essa mulher carrega esse peso dessa marca L'Oréal. Maíra da Mata! Vem brilhando! Te buscar, que é pra gente fazer a 3ª vez. Gente, vocês entenderam a responsabilidade que eu fiquei aqui nesse painel, né? Nosso último painel, depois de nós termos assistido esse filme maravilhoso que conta a história da Elon Specht, e que uma mulher que lá em 1973 já estava sentada numa mesa rodeada de homens e tentando entender qual seria a estratégia que ela teria para poder falar sobre feminismo e sobre liberdade feminina. E aí eu quero aproveitar, assim, eu já vou lançar uma pergunta, porque a gente tem pouco tempo e eu sou essa pessoa que eu quero aproveitar para ouvir vocês ao máximo. Mas eu também quero deixar para vocês a oportunidade, se vocês quiserem, de também trazer aí um tweet para se apresentar, porque eu acho que quando a gente está falando de feminismo, quando a gente está falando de lugar da mulher, eu aprendi com a Lélia Gonzalez que a gente precisa ter um espaço para dizer quem somos, para que ninguém diga isso sobre nós. Tá? Então, eu quero começar com esse espaço. Não, vou cortar, vou começar com esse espaço. Maíra, um espaço para você dizer quem você é, para que ninguém conte a sua história. Quem vai contar é você. Opa, no tweet, Maíra da Mata, mãe do Arthur, esposa do Bruno, uma mulher que, assim como você, está aqui lutando pelo nosso espaço, para ter a nossa voz reconhecida e para contar a história de outras mulheres, para que a gente abra espaço para novas narrativas, para a gente se inspirar ainda mais. Palmas novamente. Laís, e aí? Bom, eu sou a Laís Bodansky, eu sou cineasta. Dirigi 5 longas. Eu acho que o longa mais conhecido foi meu primeiro longa, que é Bicho de 7 Cabeças. Tem um que eu fiz depois, que tem uma temática muito parecida com o que a gente vai conversar aqui, que é o Como Nossos Pais, e que conta justamente a história desta mulher imprensada nas gerações entre as filhas e a mãe. Eu sou mãe de 2 já jovens adultas, e eu tenho 55 anos. Eu acho que eu gosto de incluir a idade, porque é importante a gente falar a nossa idade. E eu gosto da idade que eu tenho. Maravilhosa! Renata! Eu não tenho. Eu acho que não está funcionando. Tá baixo o seu microfone? Não, ele não está funcionando. Vou roubar o da Laís rapidinho, enquanto não trazem. Eu sou a Renata Boque, eu acho que eu não tenho nem roupa para estar nesse palco aqui, mas assim... Não, você tem, que você veio elegantésima. Inclusive, essa sandália, meu bem, você veio preparada. Eu sou a Renata Boque, eu sou CEO da W Macan, eu sou uma advogada ambiental, mas, primeiro de tudo, eu sou mãe do Bento, um cara que vai fazer 18 anos semana que vem, e eu estou aqui me reconhecendo como uma mãe de um molecão de 18. Eu tenho 50 anos e eu acho que hoje a minha grande
A minha trajetória foi trazer mulheres comigo e falar, vem que a gente vai conseguir. E eu acho que eu quero continuar nessa toada e quero mostrar para as meninas que dá para ocupar esse lugar de liderança. E eu vim de 2 lugares muito machistas, tecnologia e direito, né, que eu sou advogada de formação. E dá, viu, gente? Dá, vai rolar. A gente vem juntas. Acho que esse ponto que a Ana Paula falou é super importante. Vamos em rede. E a gente vai descobrir mais sobre isso aqui nesse painel. Maíra, tem uma coisa que são 40 anos que separam a icônica campanha de L'Oréal Preference, né? E os dias atuais em que a empresa continua levando com muito orgulho esse slogan. E eu falo com muito orgulho porque eu tenho o prazer de trabalhar com a L'Oréal e, assim, isso é presente em todas as etapas da empresa. E aí eu queria saber de você como é que tem sido, ao longo desse tempo, carregar esse slogan, que é um dos slogans mais famosos do mundo, e que é um slogan feminista, porque você se assumir enquanto empresa feminista numa sociedade que vem destruindo e moendo as mulheres, isso não é fácil. Conta um pouco para a gente. Não é fácil. E toda vez que eu assisto esse filme, já assisti algumas vezes, eu não consigo deixar de me emocionar, porque esse slogan ele nasceu, na verdade, de um incômodo. Mas é um incômodo que existia há 40 anos e ele continua presente hoje da mesma intensidade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande como marca, né? L'Oréal Paris é a marca número 1 de beleza no mundo. E ser a marca número 1 de beleza, ela pode ter um impacto negativo, né, se você começar a falar sobre padrões estéticos, mas ela pode ter um impacto muito positivo, muito transformador. E eu acho que esse slogan da Elon deu para a gente um asset muito importante para a gente abraçar o feminismo como uma plataforma também de marca, para que a gente, como marca, pudesse ajudar a moldar a sociedade, a mudar. Porque é muito importante, para além do slogan, a gente pensar no significado dessa frase, no impacto que ela tem sobre nós, mulheres. Mulheres como nós aqui, que estamos conciliando muitas vezes vários papéis, às vezes algumas com rede de apoio, outras sem rede de apoio, mas, no final, são mulheres que lidam com um dilema cruel, difícil, e eu digo até contraditório, porque não sei quem aqui já viu aquele filme da Barbie, que aquele filme é maravilhoso, é o último, é maravilhoso. Ótimo. Mas tem um trecho que nessa hora meu marido fez, deu até uma sentadinha assim na cadeira, deu aquela, porque eu acho que ele entendeu a nossa dor, que é quando ela fala assim, você tem que ser bonita, mas não pode ser muito bonita para não soar ameaçadora. Você tem que ser líder, mas você não pode ser muito ousada, você não pode falar muito alto, porque senão você vai ser vista como uma pessoa muito diretiva. Você não pode, você tem que se cuidar, mas você não pode se cuidar muito para não parecer vaidosa demais. Então, no final, a gente vive sempre um dilema que é impossível de solucionar. E eu acho que, como marca de beleza, o que a gente entendeu ao longo dessa jornada foi que a beleza ela não é um fim, ela é um meio. Ela é um meio que ajuda a construir uma autoestima, ela é um meio que ajuda a gente a encontrar o caminho para a gente se empoderar e ser o que a gente quiser ser. Porque o valor, que a Elon fala aqui, ele é um valor individual. E ele não é algo que alguém pode construir para você. É algo que você tem, que você pode determinar. Então, é muito importante a gente abraçar isso com muita responsabilidade e pensar nisso não só como um slogan, mas como um propósito. Pensar que eu estou desenvolvendo produtos que vão ajudar a construir essa autoestima. Eu estou fazendo publicidade e propaganda que vai ajudar a desconstruir padrões. Que eu estou trazendo mulheres para a conversa, para que a gente consiga nutrir também o nosso pensamento e trazer cada vez mais, não só soluções para a beleza, mas também narrativas e conversas que ajudem a gente a se empoderar. Então, eu gostaria de terminar com essa frase que a beleza, ela, na verdade, é um meio, ela não é um fim. E ela pode, sim, nos ajudar a gente sentir mais a nossa potência, porque quando a gente se vê, a gente consegue se reconhecer no que a gente tem muito mais poder e muito mais impacto sobre o mundo. Não, e essa frase... Essa frase que você traz da beleza não ser um fim, ela é muito importante, até para a gente entender que nada seja o fim, para que a gente entenda que existe... Eu gosto muito de uma frase
que agora eu nem estou emocionada, talvez eu erre a pessoa que fala a frase, daqui a pouco eu lembro e eu vou trazer de novo. Mas a gente é começo, meio e começo de novo. Não tem fim, porque a ideia do fim, muitas vezes, é uma ideia que eu acredito, e eu aprendi isso, por exemplo, com Ailton Krenak, de que a gente não precisa sonhar, porque vai ter fim mesmo, já acabou, sabe? Não. E aí eu fui ousada, né? Porque eu trouxe um homem numa discussão de um painel onde a gente está falando só de poder de história de grandes mulheres. E aí tem uma conexão muito bacana aqui no nosso painel, porque a Maíra é essa mulher responsável pela L'Oréal, que é a marca que abraçou o slogan, e a Renata hoje é a líder da agência, que na época era a agência que fez essa publicidade. Renata, eu quero saber de você, como é que tem sido aí nessa sua jornada, como você enxerga também que a W Macan tem se posicionado ao longo desses anos, depois lá de 73, que é esse momento icônico, até atualmente, porque a gente sabe que o mercado da publicidade, assim como outros, é um mercado com muitos desafios para as mulheres. E você ainda é uma mulher na liderança. Eu acho que o mercado... bom, como eu falei aqui, né, eu passei por 3 mercados diferentes, né? Eu me considero uma pessoa quase ambidestra, assim. Eu acho que todos os mercados são difíceis para as mulheres, né? Não existe um mercado fácil para a mulher. E eu acho que hoje, na W Macan, a gente tem na W Macan do Brasil, a gente tem um board com 68% de liderança feminina. A gente tem uma agência hoje, que eu me orgulho muito de falar, que, principalmente na criação, que talvez seja a área dentro da agência que mais seja desafiadora pela intensidade e por todas as questões que envolvem você trabalhar muito, trabalhar até tarde. É a mais desafiadora para a gente conseguir mulheres, e hoje a gente tem um número que chega a 47%, 48% de mulheres na criação. E eu acho que hoje a gente vive num Brasil... A W Macan, ela cuida de marcas icônicas como a L'Oréal, né? Enfim, marcas que estão presentes na vida do brasileiro há muitos anos. E a gente cuida dessas marcas há muito tempo, são marcas duradouras, né? E na W Macan a gente busca a verdade bem contada das marcas. É um slogan que está com a gente desde 1912, que eu assim, sou apaixonada por ele, porque nada mais bacana, nada mais legal do que quando você conta a verdade. Esse documentário ele é tão incrível porque a Elon achou uma verdade sobre as mulheres. Ela achou uma verdade sobre o produto. O produto era caro. O produto era mais caro, mas é porque a gente vale muito, que valia a pena a gente escolher por aquilo. Então, assim, essa busca da verdade bem contada, e eu acho que ninguém na história conta melhor a verdade do que as mulheres. Ninguém faz melhor a história e ninguém melhor do que vive e entende a história de um país, de uma família, de um núcleo familiar, do que as mulheres. Então, nada mais natural que a gente forme uma agência que tenha aí as mulheres. A gente é 50, se eu não me engano, 55% da população brasileira. Então, nada mais natural de que a gente tenha isso traduzido no nosso corpo. Porque, no final do dia, uma agência de publicidade, o que ela precisa fazer? Eu preciso conectar a marca com as pessoas através de uma emoção, né? Eu não vou conseguir fazer com que você compre uma tinta de cabelo, um protetor solar, ou um produto para proteger a sua pele, ou, enfim, para te deixar o seu cabelo mais sedoso, se você não tem uma mínima relação emocional ali. A gente sabe que, no fundo, é uma relação transacional no final do dia, porque você vai desembolsar dinheiro. Mas eu preciso fazer com que você, no mínimo, olhe para mim com uma empatia, assim. Então, eu acho que o feminismo ele é muito empático, assim. Acho que a Ana Paula, quando ela trouxe aqui, acho que quando a gente se encontra, o feminino ele tem essa capacidade de você trazer a empatia para a mesa. Sim. Uma mãe, ela olha para uma outra mãe, uma mulher que acabou de se divorciar olha para uma mulher que acabou de se divorciar. Então, assim, uma mulher que está viúva. Acho que assim, as mulheres ela têm essa capacidade, e eu acho que a publicidade ela é muito sobre como você lê a sociedade e você provoca essa empatia. Puxa, isso acontece meio... Quantas vezes vocês aqui não estavam vendo um filme publicitário e falam, putz, isso acontece comigo. Nossa, isso é isso que eu sinto. Nossa, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, essa verdade bem contada, no fundo, é isso. E acho que ela é Sim. muito bacana quando ela é feita com esse
com essa emoção. Não, quando você fala disso, eu lembro, tem um trecho da Viola Davis no filme, que essa campanha da Viola é uma campanha lindíssima, porque a Viola ela tem uma fala para as mulheres que são normalmente excluídas ali desse ambiente, né? E foi justamente essa frase que eu trouxe ali no começo. Eu valho muito porque você vale muito e você sempre valerá. Cris, isso para mim não é à toa que ele tem 50 anos, porque ele é uma verdade. Se ele não fosse uma verdade, ele não teria sobrevivido ao tempo. E, apesar do tempo, ele continua atual. Super, porque a gente precisa o tempo inteiro olhar para nós e entender o nosso valor, porque a gente constrói ele o tempo inteiro. Sendo mulheres ainda, e a gente sabe que a gente não pode categorizar as mulheres, porque cada uma de nós, independente tem uma relação com o lugar onde a gente mora, o tom da nossa pele, são questões de gênero que são discutidas, que fazem com que a gente viva diferentes opressões. E que a gente tenha, muitas vezes... Eu sou essa mulher que, muitas vezes, muita gente vem e fala, você me inspira, você me inspira. Eu estou o tempo inteiro olhando no espelho e falando para mim, você vale, você é importante. Você, até para vir mediar esse painel. Mas por que ela me chamou para mediar esse painel? Meu Deus, como assim? Eu... E você falou de contar, as mulheres contam histórias com mais precisão, contam verdades. E a gente tem uma contadora de história aqui com a gente, que é a Laís Bodansky. Eu tô igual a Renata, que falou que não tinha roupa. Roupa eu tenho, acho que eu só tenho roupa e cara de pau, porque esse painel, pelo amor de Deus, eu sou muito fã de Laís. E aí você já começou citando 2 filmes que eu gosto bastante. Eu queria trazer essas personagens, porque você trouxe Bicho de 7 Cabeças, que tem a Cássia Kiss, representando ali a mãe do Rodrigo Santoro, que é uma mulher que no filme está se construindo e ela está ali questionando o sistema manicomial brasileiro, que é injusto, está tentando entender o autoritarismo ali do marido, compreender o porquê que o filho fez escolhas que ela não aprova, mas que ela quer amar. E como nossos pais, a gente tem a Maria Ribeiro, que é essa personagem que é uma mulher sobrecarregada e que está questionando esse lugar do trabalho invisível. São 2 trabalhos muito potentes. E que a gente traz 2 mulheres que são muito grandiosas, mas que não são mulheres que estão em posições de liderança, que não são mulheres famosas, são mulheres comuns. E aí eu queria muito saber de você, como é que você faz essa construção dessas personagens e como é que elas se ligam com isso que a gente está conversando, que é esse valor da campanha que a Ilon criou lá em 70. Bom, obrigada pela introdução. Uma curiosidade, assim, que não tem o fim, né? Tem o começo, o meio e o começo. Eu sou outra pessoa daquela cineasta que fez Bicho de 7 Cabeças. Eu não sou mais a mesma. E eu entendi isso, ficou muito claro, justamente quando eu fui fazer Como Nossos Pais, naquela época, 2016, 15, que eu comecei a escrever o projeto. O filme lançou em 17, mas comecei a escrever antes. Surgiu uma campanha muito interessante no mundo do audiovisual, que era uma análise, na verdade. É um tal de selo de Bechdel. Esse selo de Bechdel, o filme ganhava o tal do selo se ele tivesse uma característica muito simples, que bastava uma cena que durasse 1 minuto apenas, ou seja, uma cena de um filme de 1h30, bastava 1 minuto, que nessa cena tivesse um diálogo entre 2 mulheres, que não essas 2 mulheres tinham que ter nome, a personagem tinha que ter nome, ou seja, não é figurante. Essas 2 mulheres tinham que conversar durante 1 minuto sobre alguma coisa que não fosse sobre homem. E se um filme basta ter essa cena. Se o filme tem esta cena, ele ganha o selo. E aí o selo de Bechdel. Selo de Bechdel. Diz que é o quê? Um filme... E aí, só que Bicho de 7 Cabeças não consegue esse selo, porque não existe essa cena no filme Bicho de 7 Cabeças. Apesar de ter uma personagem importante como essa mãe, vivida pela Cássia Kiss, mas eu não escrevi, eu não dirigi esta cena necessária e tão óbvia,
que é você usar o espaço do audiovisual também para criar o imaginário e discutir coisas da metade da população, que somos 50 e tantos % mulheres, né, e no planeta. Então, mesmo quando a gente está num lugar de decisão, de poder e de narrativa, não basta ser mulher. Você tem que ter consciência. Só que eu não tinha na época do Bicho. Mas, Como Nossos Pais, eu tinha. E eu escrevi o roteiro, eu botei o selo assim na minha frente, eu ficava olhando para aquele selo, eu falei assim, eu quero esse selo. E assim, foi um exercício, sabe, de construção de pensamento, porque não estava em mim. Hoje já é natural. Eu me sinto mais tranquila na escrita. Essas cenas elas surgem naturalmente. Mas, na época, não. Ou seja, tudo que é novo, como nesse documentário que eu fiquei emocionada, o choro veio, tudo que é novo incomoda e não é hábito. Então, você tem que romper as barreiras. E não é fácil romper. Depois fica natural, depois fica óbvio, depois o slogan segue até hoje vivo e vai seguir para sempre, né, gente? Essa frase ninguém tira mais, né? O mundo pode mudar quantas vezes quiser para todos os lados, essa frase fica, né? Ela nos pertence à humanidade, né? Ela extrapola o ser mulher, isso que é bonito também. Extrapola a marca. Extrapola a marca, extrapola tudo. Queria só... o tempo. Só contar uma curiosidade que dialoga com esse documentário maravilhoso, que é a história do cinema mundial. Eu sou formada em cinema, gente. Trabalho com isso há tanto tempo, mas foi só nesse período dessa primavera feminista que surgiu lá em 2015, 2016, esse período que surgiu um novo movimento feminista, que a história começou a ser reescrita. A do cinema também. E aí se descobriu uma mulher que foi a primeira diretora de cinema no mundo. Aliás, ela que inventou a figura da direção. Porque, quando se inventou o cinema, inventou a máquina, inventou a película. Mas ninguém inventou que poderia se contar uma história, uma narrativa de ficção, e que alguém teria a ideia, a concepção e faria aquilo. Essa mulher, uma francesa, o nome dela é Alice Guy Blanchet, ela foi essa mulher. Ela foi a primeira diretora, o primeiro filme de ficção foi ela que dirigiu, o primeiro filme que ela coloriu à mão foi dela, que ela sincronizou o som, foi ela que fez. Ela inventou o close-up, ela inventou tudo. E ela não está em nenhum livro de história do cinema mundial. Agora ela está, mas ela não estava. A narrativa de quem inventou foi sempre foi apropriada pelos homens, e ela foi apagada da história. Laís, isso lá no início do cinema, há mais de 100 anos. Sim, lá no início do cinema, mais de 100 anos. E ela foi reconhecida recentemente. Ou seja, é muito importante a gente, quem está, mais uma vez, num espaço de decisão e de poder, saber reconhecer, no caso, a outra, colocar o holofote na outra, né? Assim, eu acho que essa mudança na sociedade. Eu sou outra mulher da época do Bicho de 7 Cabeças, porque hoje eu sei o que é a sororidade. Naquela época eu não sabia. E hoje é uma prática absolutamente natural. Hoje existe esta palavra, que naquela época nem a palavra existia, quanto mais o sentimento, né? Então, de novo, começo, meio, começo de novo. Que maravilha! Obrigada. E tem uma questão aqui que é muito valiosa, porque vocês três são mulheres que romperam barreiras em ambientes muito masculinos. Laís no cinema, vocês duas no mercado corporativo. Eu queria entender de vocês, e quero abrir para vocês três, pode começar para a Maíra, como é que tem sido para você ocupar esse espaço, e se você ainda enxerga no seu ambiente de trabalho aquela sala que a Ilon tinha lá em 73, onde a gente tinha os homens tomando as decisões, escamoteando as mulheres, mas também, ao mesmo tempo, assediando e várias questões. Opa!
Eu acho que se a gente falar que o problema está solucionado, acho que a gente está mentindo, né? Hoje clubes seletos, né? A gente ainda tem clubes seletos masculinos, né? Muito. E assim, tanto que hoje só 6% das grandes corporações no mundo são presididas por mulheres. Então, a partir daí, você já sabe que a gente, no mundo corporativo, sim, está falando de um ambiente ainda predominantemente liderado por homens, em que nós, mulheres, enfrentamos dificuldades. A questão é a importância de ter líderes mulheres nas grandes corporações, ela é fundamental, porque quando você tem a história, ou uma narrativa, ou uma corporação dirigida sobre um ponto de vista, normalmente, de um homem branco, é uma coisa. Quando você tem isso sobre o ponto de vista de uma mulher, muda completamente. E, por isso, se a gente continua reproduzindo os padrões dos homens, a gente não consegue fazer grandes movimentos. Então, nós, mulheres, temos uma responsabilidade de assumir essas posições para dar espaço para outras mulheres, para que a gente possa construir essas narrativas, para que a gente possa mudar as regras do jogo, para que a gente possa falar sobre licença maternidade estendida, para que a gente possa transformar o ambiente de trabalho num ambiente de confrontação com respeito, sabendo que a gente precisa acolher também as outras pessoas, independente das suas diferenças. Eu acho que nós, mulheres, temos uma capacidade extraordinária de abraçarmos a diversidade. Mas absurda, os resultados estão aí. Estão aí e a gente não pode ignorar. Então, assim, acho que é do meu lado, né? Acho que eu sinto uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de que o meu sucesso sozinho ele não tem valor. Porque a gente tem que começar a entender que a nossa força está na coletividade. Porque, enquanto for só eu, só a minha história, só a história da Elon, é alguma coisa que alguém pode apagar. Esse apagamento é mais fácil de existir. Mas quando isso se torna um movimento, isso vira cultura. Isso aqui, ó. Isso vira. Olha esse movimento. Isso tem muito mais potência. Então, eu acho que a gente, como mulher, tem que entender isso, tem que se colocar nesse papel. E, cara, a gente foi educada para criticar umas às outras, né? Para criticar as nossas diferenças. Só que as diferenças é o que vão fazer a gente lutar por alguma coisa maior. E a gente tem que... E a quem serve, né, essa luta, essa disputa aqui? Para quem? Para quem que é interessante? Não precisa nem falar muita coisa. Para manter essas figuras no poder. Exatamente. E a gente está falando desse homem branco que você trouxe. Quando a gente fica rivalizando, a gente simplesmente fecha as portas para nós mesmas. Totalmente. Coletividade é a palavra. Enquanto a gente não entender nós como coletivo, mas não como histórias isoladas de sucesso, mas como histórias coletivas, movimentos, a gente não vai conseguir transformar esse mundo. Então, por isso que a gente está aqui. E é muito legal ver essa sala lotada. Tô curtindo. Renata, você também vivencia ainda desafios como esse, ou você acredita que hoje já teve uma mudança muito grande? Eu acho que a gente tem passos que a gente deu, mas eu vou contar uma história. Eu venho de uma família muito matriarcal. A minha mãe presidiu a Vogue no Brasil, enfim, acho que a minha família inteira, a gente brinca que a gente é um monte de índias, e eu não tinha essa consciência do feminismo, porque na minha família as mulheres eram muito bem-sucedidas, né? Tipo, enfim, não parece, mas eu sou prima da Regina Casé, a gente sempre conversa sobre isso. Então, tem a irmã dela, a Virgínia, a Patrícia, todo mundo tem suas carreiras, eram todas mulheres muito bem-sucedidas. E o feminismo era uma coisa que, na minha família, ele bem que passava ao largo. Eu cresci adolescente achando que não precisava, gente, juro por Deus. A minha mãe presidiu uma revista nos anos 80 no Brasil, era uma presidente, trabalhava com moda. Na moda, geralmente, tinha uma figura ali feminina, né, à frente da história. Então, para mim... Eu saquei que eu precisava fazer alguma coisa, ou que eu precisava prestar atenção nesse assunto quando meu filho nasceu, e eu tive um filho homem. Porque eu saquei que ele deveria entender um mundo matriarcal e feminino da mesma maneira como eu tive. Né? Ele tinha que entender como é que ele... Eu queria criar um cara legal. Então, eu vivo isso, eu também sou mãe quase da mesma idade que você. Meu filho tem 20 anos. Então, eu saquei que eu precisava ser feminista para criar o meu filho para um mundo onde ele respeitasse, amasse, entendesse, apoiasse, catapultasse mulheres. Então, eu virei uma feminista muito tardia por essas duas razões. Primeiro, porque eu vivia numa família ultra matriarcal e que as mulheres elas faziam o que elas queriam, a gente não precisava perguntar para ninguém.
E 2, porque enfim, era meio normal mulher poder fazer o que quiser, graças a Deus, e por isso até que eu mudei de profissão, enfim, um monte de outras coisas. E eu acho que quando eu me descobri feminista, para mim foi uma coisa assim, cara, não se faz isso sozinha. Acho que é uma coisa que a Maíra trouxe, e eu acho que quando você se vê em rede, é muito mais fácil, porque o mundo ele sempre foi construído para o homem se organizar, imagina que um homem, na minha posição, ele tem uma mulher em casa e uma secretária, e ele tem todo um aparato. A gente geralmente tem que fazer tudo e cuidar de tudo sozinha. Eu acho que se a gente não se ajudar, eu acho que o movimento em rede de mulheres, para que a gente se ajude e fale, cara, você vai conseguir fazer um curso à noite para você ser conselheira, para você ser membro de board, para você mudar de profissão se você quiser. Quem quiser falar sobre isso comigo depois, eu estou sempre à disposição. Sim. Porque é muito libertador quando você faz uma coisa que você ama. Quando você contrata pessoas que você fala, cara, você vai conseguir, você inspira e você fala, vai rolar, mesmo que você tenha uma casa, uma estrutura, mesmo que você tenha uma pessoa que está do seu lado, um companheiro machista. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre se organizando de uma maneira onde a gente proporcione um ambiente que as mulheres consigam prosperar. Acho que ainda existe, a gente andou muito, mas acho que a gente... Bom, eu fui a primeira presidente mulher de agência de publicidade, que supostamente é um segmento de vanguarda, a gente deveria estar à frente de tudo. No Brasil, a primeira? E aí eu brinco. Quando você assume o cargo, Renata? Eu assumi em março de 2024. Então a gente está falando que a gente, em março de 2024, e foi notícia, faz 1 ano e 3 meses que a gente tem a primeira presidente. Top 5. Top 5 agência, tá? Calma, também não é assim, é tipo, no top 5 agência. Mas mesmo só assim, para entender aqui mas que a gente está trazendo. Capa do Valor. E aí quando eu falei, cara, porra, tudo bem, é capa do Valor, mas é capa do Valor porque é inédito. E não, aí não é uma capa que você fala, nossa, que legal, entendeu? É uma capa porque é a primeira vez. E não deveria, a gente está em 2025. Estar entendeu? Entre as top 5 aumenta ainda mais o desafio. E aí, enfim, tudo isso para falar que a gente avançou, às vezes a gente cansa de falar disso, às vezes a gente parece chata falando isso, e acho que quando a gente traz negócio para a mesa, quando a mulher fala... vou usar uma expressão horrorosa, mas todo mundo vai entender, como um homem falaria da sua posição, a gente também começa a falar de igual para igual. Então, eu não vou falar só de maternidade, a gente não vai falar só de feminismo, a gente vai falar de negócio. Por quê? Porque, no fundo, quando você está presente numa empresa, você tem que fazer negócio, tem que fazer o negócio crescer, você tem que manter aqueles empregos que você está liderando. Então, assim, ainda se falta muito, mas eu acho que quando você está organizado em rede, quando você molda o mundo para ele receber mais pessoas como eu, que tinha esse sonho, como a Maíra, que estava sentada numa cadeira de liderança, como a Laís, que tem uma carreira imensa, você inspira e fala, vamos, vem. Vamos, é pegar na mão e vamos junto. E acho que um ponto que foi falado aqui, que eu acho que concordo muito com a Maíra, vira cultura, e não vira mais inédito, não precisa mais ser notícia de jornal, entendeu? Não precisa, né? Laís, eu quero saber de você também, quais são as lacunas que você enxerga aí no audiovisual brasileiro, para que a gente tenha uma melhor representação das mulheres. Então, nessa mesma época, 2016, mais ou menos, é uma data, eu acho, muito forte para todo o movimento no mundo das mulheres. No Brasil, aconteceu a primeira pesquisa, análise, fotografia do nosso setor sobre a participação das mulheres no audiovisual. Porque tinha uma diretora na Agência Nacional de Cinema, Ancine, uma mulher, que falou, a gente não sabe quantas mulheres são diretoras, roteiristas, a gente sabe quantos filmes o Brasil faz por ano e tal, mas e as mulheres? Qual é o papel da mulher dentro dessa indústria? E ela, com as outras mulheres, que só elas se interessaram na Ancine, fizeram esse primeiro diagnóstico na mão, porque não tinha nenhum software, nada para ajudar nessa contagem. E levantaram um número de quase 20%, 18% de roteiristas e diretoras no cinema brasileiro. E desses 18%, a participação de mulheres negras, mulheres pretas, 0%.
Isso também eu acho que é um dado importantíssimo, que veio junto, a fotografia, né? E a reflexão. O que você faz com essa informação agora? Como é que você... Então, você tem a fotografia da realidade, e você quer mudar essa realidade. E o que você faz, né? Então, qual é a tua meta? Mas, para atingir essa meta, e assim, hoje, no audiovisual brasileiro, a gente tem uma política afirmativa em vários editais para reverter esse número. E eu vou falar um negócio. O número não reverteu ainda. 10 anos depois, a gente continua, porque a gente teve um governo que acabou com as políticas públicas de audiovisual, uma perseguição ao mundo da ciência, da educação, das artes, né? Então, a gente teve uma estagnação. Então, a gente agora está retomando todos os nossos editais, ou seja, é uma coisa de longo prazo. A fotografia é rápida, mas mudar essa fotografia tem que ter política pública. Ou, política pública, para mim, é o mínimo. Mas agora existe uma provocação para que as produtoras de audiovisual elas passem a fazer esse diagnóstico interno, e que é esse que você trouxe, né? Assim, que quantas mulheres estão aqui nessa empresa? Não adianta só ter mulher, mas mulher, tem mulher preta, tem mulher no espaço de decisão, né? Na narrativa, aquela que é o documentário, justamente, ela escreve um texto, os caras vão lá e mudam, pegam o texto dela e mudam, botam um cara falando o texto dela, né? Assim, então, a narrativa, o controle da narrativa é importantíssimo. Então, esse diagnóstico de quantas mulheres estão na narrativa do nosso audiovisual, que eu considero o audiovisual a indústria dos sonhos, né? Que você trouxe aqui também. A indústria dos sonhos, ela é muito importante. A publicidade faz parte da indústria dos sonhos. O cinema autoral faz parte dessa indústria dos sonhos, que a gente cria o nosso imaginário. Se a gente não se vê na tela, nesse espaço que a gente admira, que é bacanudo, a gente não acredita na gente mesmo, né? Então, a mudança ela é lenta, mas ela tem que começar, e começa com a fotografia. Tem uma curiosidade sobre... Não sei se vocês sacaram isso, né? Que, assim, o primeiro filme que aparece lá do homem abraçando ela e falando: ai, que cabelo gostoso, ainda bem que você está se preparando para mim. Isso foi para pesquisa. E foi um desastre. Então, as mulheres é que fizeram com que... Porque, assim, se não tivesse ido para a pesquisa, talvez a gente não tivesse o porquê que eu valho muito, entendeu? Não, porque eu valho muito. E a própria história conta ali algo que a gente enxerga hoje na atualidade. As mulheres que estão à frente, conduzindo países, conduzindo empresas, conduzindo campanhas, estão trazendo resultados muito mais positivos. Porque, como a Maíra disse, a mulher está mais preparada e mais capaz para enxergar a diversidade. E aí, a gente já está acabando aqui. Eu quero trazer uma última pergunta aqui, que eu vou pedir para vocês ser resposta também em um tweet, que a mulher brasileira é uma mulher extraordinária. Isso não tenho dúvidas. E é importante que a gente traga isso para que a gente enxergue como extraordinária não só essa mulher que está no lugar de poder, mas essa mulher que move o mundo pelas margens. A maioria das mulheres brasileiras são mulheres periféricas, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas. São mulheres que estão movendo nas margens a vida dela, a vida das mães, das amigas, que estão transformando comunidades, que se unem, que vão defender direitos. Essas são mulheres comuns do dia a dia, porque não estão ocupando cargos que têm decisão e impacto na caneta, que a gente sabe, mas a gente precisa contar a história dessas mulheres. Como é que a gente conta, Maíra, essa história? Temos que contar, é a nossa obrigação. Eu acho que aqui, na posição, né, de executiva, numa marca de beleza, a gente dá espaço para que as mulheres possam contar suas próprias narrativas. Às vezes é muito difícil. A gente fez uma campanha no ano passado que a gente chamou mulheres... A nossa ideia, né, era chamar mulheres para contarem suas histórias de valor, por que elas valiam muito. E a gente teve muita dificuldade, porque... Já parou para pensar que a gente não consegue se reconhecer a nossa própria história? É muito difícil. E a gente falou, cara, vamos botar uma estratégia diferente. Vamos falar, e aqui no Brasil ainda mais, tá? Porque eu acho que culturalmente a gente ainda tem mais essa tendência de... A gente não quer mostrar que a gente é tanto o que a gente é, mas
A verdade é que uma mulher que trabalha, que dá conta de muitas funções, que faz mais com menos, sem rede de apoio muitas vezes, é uma mulher extraordinária, ela está fazendo algo extraordinário. Então, a gente tende a achar que extraordinário é algo que toma uma proporção maior. Então, é nosso papel dar visibilidade para essas histórias. A gente, como marca, pode fazer isso. Então, a gente convidou as mulheres, ao invés de contarem a sua própria história, para elas falarem de alguém que elas admiravam e por que essa pessoa valia muito. E aí isso se tornou uma corrente, porque cada pessoa apontava uma outra mulher, então não ficava sobre a sua história, ficava sobre a história de outra. E a gente teve muito mais facilidade em conseguir criar esse movimento, muito mais genuidade. E a partir do conhecimento, do momento que ela falava da história da outra, ela reconhecia a sua própria história. Olha que então, lindo. Vamos pensar mais sobre as nossas histórias também. Mas se tiver que ser a partir da história de uma outra mulher, por que não? Por que não? Laís? Eu quero aproveitar esse tempinho final e convidar para que vocês assistam 2 filmes na sala de cinema, de preferência, porque eles estão em cartaz agora. Um é um filme sobre a Rita Lee, que chama Ritas. E a Rita Lee, gente, o que ela fez? É a mulher, né? É a mulher. Ela foi a primeira roqueira no Brasil, de repente, América Latina, não sei a dimensão dela, né? Assim, e o documentário é contado por ela mesma. É sucesso de uma tarde ou uma noite divertida, com certeza absoluta. Outro filme que eu também convido para que vocês assistam, que é um filme esse mais ardido, mas todo mundo que assistiu amou, e eu fiquei emocionada como nesse documentário, porque a história é muito tocante, chama Manas, da Mariana Brennan. É maravilhoso. O filme é maravilhoso, né? Tá vendo? Maravilhoso, também está em cartaz. É um filme que fala sobre a violência que às vezes acontece dentro de casa com as meninas, né? Assim, é puxado o filme, mas é muito importante. Então, convido para que todas para irem ao cinema. Obrigada. Bom, gente, eu acho que a Laís falou uma coisa que eu adoro, assim, a publicidade é sobre sonhos, né? Eu acho que a gente também é sobre sonhos, mas a gente é sobre alertar o que está acontecendo na sociedade, né? Acho que a publicidade eu sou uma sonhadora e eu acho que essa publicidade pode mudar o mundo. Eu acho, ao mesmo tempo que o audiovisual pode chamar atenção para algumas coisas, eu acho que a gente, quando a gente tem uma campanha, por exemplo, junto com a L'Oréal, ensinando as mulheres sobre o que é assédio, quando elas não se reconhecem sendo assediadas, a gente tem uma capacidade de educar as pessoas para elas saírem de situações que são opressoras, né? A gente falou agora de violência interna. Muita gente sofre assédio e ela não sabe que ela está sofrendo, né? Então, assim, a gente fez um trabalho com a L'Oréal onde, óbvio, na maioria das vezes, a gente gostaria de estar fazendo campanhas onde a gente está fazendo com que você sonhe com uma pele melhor, um cabelo mais bonito, onde você se proteja do sol, onde você escolha a cor que você quer ter no seu cabelo, mas a gente também pode, na propaganda, chamar atenção para questões culturais e para questões sociais muito importantes, onde uma marca que quer dizer para você que você vale muito, a gente consiga mudar situações que, muitas vezes, nesse Brasil tão profundo, tão imenso, pessoas mais que não têm vidas tão extraordinárias consigam sair aí de alguma situação onde ela está correndo perigo ou que ela não reconhece. Então, assim, eu acho que a publicidade também tem esse dever da gente conseguir trazer aí para a sociedade luz para alguns assuntos mais, como você usou a palavra, ardidos. E ela pode fazer isso de um jeito leve, ela pode fazer isso, às vezes, de um jeito onde você se reconhece, falando, olha, cara, talvez eu não precise mais fazer desse jeito, posso fazer de outro. Ou você ajuda uma família, uma pessoa a sair daquela situação. Então, essa é uma das minhas maiores realizações como publicitária, e cuidar de marcas que cuidam das pessoas também. Fazem elas sonhar, claro, mas que a gente consiga cuidar e fazer um Brasil melhor. E essa é a mensagem. Que coisa mais bonita esse painel. Tem uma mensagem ainda no filme que a gente não falou explicitamente, aqui, não trouxe aqui no painel, mas na nossa conversa permeou o tempo inteiro, que a Elon, ela foi uma referência para a filha, né?
aquela menina que sempre maltratada, humilhada, ela enxerga, ela encontra, aquilo para mim é o que mais me chamou a atenção nesse filme. Ela encontra uma mulher que olha para ela. O quão importante é para nós uma mulher que olhe para a gente. E eu estava na minha casa dias atrás e eu recebi uma mensagem da Ana Paula Padrão, que foi uma mulher que eu acompanhei na televisão, que eu vi cobrir guerras, que eu vi apresentar grandes telejornais, grandes programas, que eu construí como uma referência no meu trabalho. E ela me ligou e ela disse, eu tenho um painel, esse painel é muito importante para mim, eu gostaria muito que fosse você. Ana Paula olhou para mim. Assim como eu tenho certeza que vocês têm mulheres que olham para vocês, assim como as 3 têm mulheres que olham para elas, eu quero deixar essa mensagem final, aproveitar para agradecer a Ana, que eu acho que está sentadinha aqui atrás de mim, por esse olhar, por esse cuidado, por esse afeto, e lembrar, para a gente lembrar, que a gente possa olhar para as mulheres que estão ao nosso lado, e que sejam todas, que sejam as trabalhadoras domésticas do nosso lar, que sejam as mulheres que estão trabalhando aqui para que a gente possa aprender, porque tem um grupo imenso de mulheres trabalhando para que a gente fique aqui sentadas, aprendendo, trocando, fazendo o nosso network, que sejam as mulheres que irão contratar outras mulheres para posições de poder, que sejam as mulheres, e são essas mulheres que valem muito. A frase que fica final da Elon lá, ou todo mundo vale ou ninguém vale. Todas nós valemos muito. Quero muito dizer para vocês o seguinte, tem um prêmio, Maíra veio toda boazinha hoje, tá? Ela é sempre boazinha, eu vou contar para vocês que eu já conheci, ela é sempre boazinha. Ela trouxe 2 presentes e colocou debaixo da cadeira, né, Maíra? Exatamente. Ela mesma foi lá e escolheu a cadeira. Tá? A sortuda que vai. Vocês não precisam. Ó, pode procurar tranquilas, tá? Antes de vocês terminarem de procurar. Já achou? Ó, já achou. Uma sortuda, cadê a outra? Ó, guarda que no final. Aí, no final, a gente. O que que é? O que é, Maíra? É um envelope? Ou é um número? É um adesivo, é um adesivo. É um adesivo? É um sticker. Olha lá, várias pessoas. Ah, você estava mais vazia ainda do que eu imaginava? Como assim? Ó, quem achou o adesivo, a gente vai ficar aqui no cantinho, traz aqui, tá? No mais, eu quero muito agradecer vocês, dizer que eu sou Cris Guterres, ela é Maíra da Mata, Laís Bodansky e Renata Bockel. Por favor, muitas palmas!